Salve, salve rapaziada, esse é o canal Cartola Analytics Oficial. Quem puder ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Nesse vídeo, vamos falar das novidades do Cartola 2025 e também de algumas estratégias na utilização do reserva de luxo. Para começar, uma das maiores novidades do Cartola 2025 foi o layout. Esse ano não teremos a foto dos jogadores, por conta de direito de imagem. E também tivemos a mudança no campinho, que deixou de ser aquele campinho clássico que a gente conhecia, passou a ser um campinho maior e também ali com fundo mais escuro. Outra mudança também foram nos escudos, que deixaram de ser aqueles escudos tradicionais para outros escudos alternativos. A segunda mudança mais significativa foram nos scouts. Os principais beneficiados foram os defensores, já que tivemos mudanças nos desarmes, que passaram de 1.2 para 1,5 esse ano, e também nas defesas de goleiro, que ano passado valiam 1 ponto e esse ano valerá 1,3 pontos. Com isso, devemos perceber uma melhora significativa na pontuação de defensores. A melhor novidade, que também gerou uma excelente repercussão entre os cartoleiros, foi o reserva de luxo. Uma grande sacada da equipe do Cartola, que fará com que a pontuação dos cartoleiros aumente e também preencherá uma lacuna que era do banco de reservas. Todos nós sempre questionamos que o banco de reserva deveria ser melhor utilizado, pois muitas das vezes tínhamos reservas pontuando mais do que nossos titulares. Como vai funcionar o reserva de luxo? É o seguinte: o reserva de luxo substitui o titular da posição com a menor pontuação. Ou seja, agora o reserva de luxo virou uma posição estratégica, pois você poderá escalar até 4 atacantes e no final os 3 que pontuarem melhor estarão no seu time e vão te ajudar a somar uma maior pontuação. Por exemplo, digamos que você escalou na primeira rodada o Gabigol, o Caleri e o Ademir como titulares, e no banco você escalou o Guilherme e selecionou ele como reserva de luxo. Neste exemplo, digamos que a pontuação foi Gabigol 8 pontos, Caleri 2 pontos, Ademir 6 pontos e o Guilherme fez 8 pontos. Nessa situação, seríamos beneficiados pelo reserva de luxo. O Guilherme, por ter feito 8 pontos, entraria no lugar do Caleri, já que ele fez 2 pontos. Teríamos assim na pontuação final 6 pontos a mais em relação à regra do banco de reservas do ano passado. Mas atenção, nem sempre o reserva de luxo vai substituir o seu atacante com menor pontuação, já que o reserva de luxo só funciona se todos os jogadores da posição entrarem em campo. Por exemplo, vamos dizer que você tem 3 jogadores titulares e o seu reserva de luxo. Se um dos titulares negativar, mas o outro não jogar, o seu reserva de luxo entra no lugar do jogador que não entrou em campo. Sendo assim, a pontuação do jogador negativo permanece. Vamos para mais um exemplo, para ficar mais claro. Digamos que seus 3 titulares são Gabigol, Caleri e Ademir. Porém, nesse jogo, o Ademir não entrou. E as pontuações foram Gabigol 8 pontos, Caleri 2 pontos, Ademir 0 pontos e Guilherme 8 pontos. Neste caso, o Guilherme, reserva de luxo, substituirá o Ademir, não pelo fato dele ter feito 0 pontos, mas sim pelo fato dele não ter jogado.
mantendo assim a mesma regra do ano passado. Se o seu titular não jogou e o seu banco de reserva fizer uma pontuação positiva, ele automaticamente entra no lugar do seu titular. Diante dessas pontuações, considero que esse ano devemos ter um aumento significativo na pontuação dos cartoleiros. Calculo que ao final da temporada devemos ter um aumento de 150 a 200 pontos na pontuação geral de cada cartoleiro. Por exemplo, ano passado fiz cerca de 2.902 pontos. Calculo que com os scouts e as mudanças desse ano faria em torno de 3.100 pontos, o que é muito bom e serve de estímulo para muitos cartoleiros. Considero assim uma grande sacada da equipe do Cartola. Passadas as novidades, faço um convite para todos vocês, principalmente vocês que gostam de participar de ligas pagas. Venha você também participar da liga paga da página, a Liga Quinhentão do Analytics. A premiação que está na imagem era baseada em 20 times, porém já temos 25 times na liga. E vamos recalcular e redividir a premiação de primeiro a quarto lugar. Quanto maior a quantidade de times, maior será a premiação. Aos interessados, é só acessar a página @Cartola Analytics e também o link do grupo do WhatsApp que está na descrição. Mais uma vez agradeço, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Até o próximo vídeo.